Voz de minhoca não. Fala, Jesus está na casa. Fala, se prepara. Vai ter festa. Vai ter vinho. Vinho que eu falo é alegria. Isso, que o pessoal já pensa no Sete Irmãos, no Valpolicella, no Conte Toro. Diga aleluia. Vai ter festa. Jesus está na casa. Acompanhe comigo João capítulo 2, do versículo 1 em diante. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho, o vinho acabou, não tem mais vinho. Versículo 4. Mas Jesus disse: mulher, que tenho eu contigo? Ai, se eu falasse isso para minha mãe. Ainda não é chegada a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Versículo 7, disse-lhe Jesus: enchei de água as talhas. Eles a encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado, versículo 9, a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabia os serventes que havia tirado água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Como este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu não sei se você algum dia já fez alguma festa de casamento, ou se você foi convidado para uma festa de casamento. Mas eu nunca tinha parado para ver com esse ângulo que eu vou te apresentar aqui. Mas você já viu que numa festa, a primeira coisa que o noivo e a noiva faz é se preocupar com a quantidade de pessoa que cabe no salão de festa, ou se você for uma pessoa muito bem sucedida e tiver uma casa com terreno grande. Eu tenho amigos meus que fazem festa na sua casa, porque a área de piscina é muito grande. Mas a primeira coisa que o noivo e a noiva se preocupa é o tamanho do local, e depois quantas pessoas vão chamar. E depois que decide quantas pessoas, olha que interessante, ela vai vindo como se fosse a lista de prioridade. Às vezes a gente até fica chateado, né? Eu não fico mais porque eu já passei dessa fase. Mas poxa, fulano casou e não me convidou. E não sei se você sabia, nesse tempo aqui, lá aonde foi ocorrido em Caná da Galileia, não era festa de casamento igual a gente faz aqui não, irmão. Que começa 5 da tarde, quando dá meia-noite você tem que entregar o salão. Essa festa aqui, Robério, eram 7 dias de festa. Com vinho, cordeiro, comida, 7 dias de fartura. Olha aí, César, você vai casar daqui a pouco? Que tal fazer o teu casamento 7 dias de festa? Mas outra coisa que talvez você não saiba é que para o judeu o vinho representava algo muito importante. Representava a alegria. Então você imagina, chegou
no meio da festa, o texto diz que o vinho acabou. Você consegue imaginar você passar e estar numa festa, aonde chega no meio da festa, rei, quase não serviu nada, e a pessoa fala para você assim: não vai ter salgadinho, não vai ter comida, não vai ter suco, não vai ter vinho, não vai ter nada. Eu queria perguntar de maneira muito sensata e discreta: como você sairia falando dessa festa? Uma festa que chegou na metade dela e dizem para você que não tem nada para beber, a não ser água. Fala para mim, o que você diria? Nesse caso aqui, o vinho acabar foi a maior vergonha que aquela família iria passar. Acabar o vinho aqui quis dizer que a festa estava encerrada, que aquele casal estava condenado a sofrer chacota e vexame pelo menos durante 1 ano. Mas posso te dizer uma coisa? Ainda bem que Jesus estava na festa. Ainda bem que Jesus estava na casa. E eu queria te fazer uma pergunta nesse momento. Você acredita que ainda vai ter festa? Pega a sua vida, transforma ela num casamento e fala para mim: você acredita que ainda vai ter festa? A sua vida tem sido uma festa? Você tem comemorado como se fosse uma festa? Pastor, por que você está me perguntando se na minha vida vai ter festa? Se na minha casa vai ter festa? Se nos meus projetos vão ter festa? Porque eu vou lhe afirmar e lhe provar na Bíblia que vai ter festa. Mas pastor, quando tem festa? Por que tem festa? Como é que é o processo para que haja a festa? Vai ter festa porque alguém foi encontrado por Jesus. Você sempre foi bonzinho, mas no meu caso, quando eu fui encontrado por Jesus, ninguém me queria. Ninguém acreditava em mim. Ninguém depositava uma moeda de R$1 na minha vida. Mas um dia, eu fui encontrado por Jesus. Passou a ter festa, a minha vida passou a ter motivo. A minha vida mudou de rumo, a minha vida foi transformada como a água que estava nas talhas para o melhor vinho. Alegria constante, 24 horas sem parar. Diga aleluia. E você vai ver que o texto, ele começa a se encaixar dentro de uma lógica celestial para impactar a tua vida e para mudar a tua vida. João, capítulo 2, versículo 1. O texto diz que 3 dias depois. Aí eu falei, 3 dias depois de quê? 3 dias após que ocorrido? 3 dias depois que Jesus encontrou com uma pessoa. Eu vou ler para você. João capítulo 1, versículo 43. No dia imediato, resolveu Jesus partir para a Galileia e encontrou a Filipe, a quem disse: segue-me. 3 dias depois que Jesus encontrou com Filipe, ele faz esse milagre. 3 dias depois que Jesus encontrou comigo, que eu encontrei com Jesus, que Jesus falou para mim: segue-me. Aonde você quer chegar, pastor? Eu preciso lhe afirmar nessa noite que para ter festa, para ter um grande milagre, você tem que se encontrar com Jesus. Eu conheço gente que quis se encontrar com Satanás. Eu conheço gente que quer se encontrar com gente famosa. Mas eu vou te levantar aqui uma coisa e você vai entender e vai me apoiar. Quando você se encontra com Jesus,
tudo muda, tudo é transformado, tudo é edificado. Sabe por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou. Fala para o seu irmão, já se encontrou com Jesus? Fala para ele. Sabe o que esse texto mostra? Que antes de Jesus fazer um milagre, Ele quer encontrar alguém da sua casa. Ele quer encontrar aquele que todo mundo diz, não tem cura, não tem libertação. Eu não sei se você para pensar e se liga que no céu tem um cronograma. Olha isso, Luiz. Você às vezes não percebe, mas há um cronograma no céu. Eu não sei o nome desse jovem lindo. Ele mesmo. Márcio. No cronograma do céu, ele é bonitão, né? Saí da lente. No cronograma do céu, o Márcio viria aqui hoje. Ele pode até falar assim, não, mas a Ana é muito minha amiga, vai consagrar o filho, eu tenho que estar lá. Essa é a visão aqui que o Espírito Santo usou para trazer ele. Mas no cronograma do céu, era que ele estivesse aqui hoje para ser impactado, porque Jesus está na casa. Uau, diga aleluia. A maior experiência que uma pessoa pode ter na vida é ser encontrado pelo Senhor. Eu quero declarar que você hoje vai ter um encontro com Jesus que você nunca teve. Irmão, sabe que muita gente não entende? Que Jesus tem que ser o primeiro. Jesus tem que ser o número 1. Tem gente que fala para mim assim, não pastor, eu quero me casar, eu quero montar uma casa, eu quero montar uma empresa. Então lá vai, já que você quer montar uma empresa, vai o conselho de uma pessoa que está entendendo o que está te falando e vive o que está te falando. Quer ter a empresa mais bem sucedida? Convida Jesus para dentro dela. Quer ter um casamento bem sucedido? Convida Jesus para dentro dele. Quer fazer estágio, às vezes está na faculdade. Pastor, eu quero fazer um estágio na Petrobras. Quando você passar, quer ter um estágio bem sucedido? Convida Jesus para o seu estágio. Eu estava ali sentado e estava ecoando um corinho muito antigo que falava de Jesus. Eu não sei nem se eu vou conseguir puxar o tom. Baixa só um pouquinho aí, senão eu vou fugir do tom. E esse corinho falava assim: conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Conta pra Jesus aonde é a sua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Amém? Tá convidando Jesus para tuas paradas? Vou puxar uma linguagem mais jovial agora. Tu tá convidando Jesus para os teus mistérios? Agora eu vou ser mais intelectual. Você está convidando Jesus para os seus projetos? Posso te dar um conselho? Vai namorar, antes de seguir o namoro, convida Jesus, pede opinião para ele. Vai entrar num projeto, convida Jesus, pede opinião para ele. Está com dúvida? Convida Jesus e pede opinião para ele. Mas irmãos, eu nunca tinha parado para analisar nesse texto aqui. Caná, olha só, o milagre foi feito em Caná da Galileia. Alguém aqui sabe qual é o valor que Caná da Galileia tinha? Eu também não sabia. Caná da Galileia não valia nada. Ninguém queria a região de Caná da Galileia. 1 Reis, capítulo 9, versículo 12 e 13. Caná da Galileia era um lugar tão desprezível
que quando o rei Salomão tentou dar ela para uma pessoa que era fechamento dele, vamos ver o que ele falou? Hirão foi vê-las, mas não gostou delas. Hirão foi lá em Caná da Galileia, voltou para Salomão, versículo 13, e disse a Salomão: estas cidades, meu irmão, não vale nada. Você sabe uma das coisas que eu piro com Jesus? Ele pega um cara igual a mim, que não valia nada. Que se chegasse alguém e falasse assim, ó, toma aqui o Zé Alexandre de presente para você, a pessoa ia virar para essa pessoa e falar: meu irmão, eu não tenho como ficar com ele, porque ele não vale nada. Para te ser sincero, só minha mãe que está ali queria ficar comigo. E dependendo do dia. Mas sabe o que eu amo em Jesus? Ele decide pegar um local, uma região, uma geografia que não vale nada e coloca ela como palco em todo o planeta, em toda a eternidade, como o local do seu primeiro milagre. É Deus dizendo para você: se te disseram a tua infância toda que tu não vale nada, Jesus manda te dizer hoje, é você que Ele vai usar para operar milagre. Uau! Pastor, o senhor não sabe nada da minha vida. Não sei, não quero saber e não tenho raiva de quem sabe. A única coisa que eu sei, meu irmão, é que vai haver milagre, é que vai haver renovo, é que vai haver processo. E tem gente que fala assim: não, é porque o senhor não sabe o pouco que eu tenho. Posso te ensinar uma coisa? É com esse pouco que você tem que Deus vai te usar. Não, pastor, mas eu não sei pregar, eu só sei ler um versículo. É com esse único versículo que você vai ganhar pessoas para Jesus. Não, pastor, eu não sei cantar, mas é com essa falta de afinamento sua que você vai vir aqui às 3h45, entrar na fornalha ardente e aprender a cantar. Sabe qual é o problema de muita gente? Ela nunca começa nada porque ela considera muito pouco o que ela tem. Deixa eu te ensinar uma coisa, olhe para mim aqui, são só crianças fazendo bagunça. É com esse pouco que você tem que Deus vai revolucionar o teu trabalho. É com esse pouco que você tem que Deus vai mudar a sua história. Irmão, para pensar. Um local que quando funcionava assim, você era amigo do rei, fechamento, o rei falava assim: Robério, tá vendo aquela região de Saquarema? Indo até Campos, é toda sua de presente. E o rei Salomão chegou para esse camarada aqui e falou que a região de Caná da Galileia era toda dele. Ele voltou para Salomão e falou: nem de graça eu quero, não serve para nada. De repente, quando você chegou aqui hoje, o diabo falou para você antes de sair de casa: vai para lá para quê? Você não vale nada. Só que tu veio no lugar certo. Só que tu veio na presença da pessoa certa. Só que você veio buscar o Jesus certo. Só que você veio no lugar em que um milagre opera sinais e prodígio, porque tem água. Se tem água, vai ter milagre. Diga aleluia. Segundo ponto: vai ter festa por quê, pastor? Vai ter festa porque Jesus foi convidado. Você tem convidado Jesus para tuas coisas? Tem convidado Ele? Às vezes eu sou convidado para fazer casamento, né? Aí eu vou lá.
Em alguns, os irmãos até esperam eu sair para botar. Alguns esperam. O pastor fez o casamento, impetrou a bênção, abençoou, dançou com a gente. Pastor saiu, meu irmão. Larga o aço, para cá, bubu. Alguns nem esperam eu sair. Já. Aí eu pergunto para você, com muita classe, nós somos crente da graça. Eu escutei uma pessoa falar um negócio esses dias que me chamou a atenção. Você convida o torcedor do Vasco para ir no jogo do Flamengo? Lá na torcida? Não, né? Você convida o torcedor do Corinthians para ir lá para a torcida do São Paulo? Também não, né? Mas você quer convidar Jesus para ir para uma festa em que só tem música mundana. Eu sabia que eu não ia ouvir nenhum glória a Deus agora. Mas pelo menos olha para essa pessoa do seu lado e dá um sorriso aí para me ajudar. Irmão, vai ter festa. Jesus está no negócio. Jesus está no barco. João capítulo 2, versículo 2. O texto diz que Jesus também foi convidado. E os seus discípulos, junto com ele, para o casamento. Tem horas na minha vida que eu falo assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou conseguir? O desafio é muito grande. A peleja é muito grande. Aí o Espírito Santo fala para mim, convida Jesus. Porque Jesus, quando está no negócio, tudo muda. Está chegando o desafio do encontro com Deus, sim ou não? Desafiei o pastor André. Falei, pastor André, temos que ter pelo menos 30 encontristas. Que isso, pastor? É desafio, irmão. Pastor, qual é a certeza que vai dar certo? Eu convidei Jesus para o encontro. Tem muita gente aqui que não sabe que eu passei por um processo de enfermidade, operei a cabeça, e depois que você faz a cirurgia, é muito top, irmão. Você está no CTI, o médico que te operou vai te visitar, a anestesia passou, você olha para ele e ele fala para você assim, sua cirurgia foi um resultado extraordinário. Aí eu, que bom. Só tem um detalhe, daqui para 7 dias, tu pode ter um vasoespasmo e morrer. O que você faz quando o teu médico que te operou fala que você pode morrer? No meu caso, eu falei para ele, doutor, eu não vou morrer porque Deus tem obra na minha vida. Chamei Jesus para... Eu estava baleado, irmão. Eu ainda estava meio grogue. No outro dia ia lá a fisioterapeuta falando para mim assim, e como é que tá? Você consegue se movimentar? Eu falei, totalmente. As pernas fraquinhas, Roberto. Sabe o que eu estava dizendo? Que Jesus estava lá no leito comigo. E que Ele ia sair de lá comigo. Sabe o que eu estava dizendo? Que agindo Deus, quem poderia impedir? Eu quero te fazer uma pergunta, como você reage diante das adversidades? Você chama Jesus com você ou você abraça e diz que vai morrer? Até porque se eu morresse seria uma grande festa no céu, sim ou não? Ah, tudo bem, amém. Obrigado, Grace. Como você tem reagido? Qual é a sua reação diante das adversidades? O que você tem feito? Como é que funciona isso? Fala para mim, irmão, diz como é que você faz? Já falaram que não tem mais jeito, já falaram que a porta vai se fechar, já disseram para você que você não vai conseguir passar nessa vaga. Ei, deixa eu te contar um segredo.
eu sou um dos caras que no Rio de Janeiro, que mais riram de mim, sou eu. Que isso, pastor? Quando eu achei que podia cantar na igreja, as pessoas riam de mim. Mas por quê, pastor? Porque eu desafinava mesmo. Pastor André ria muito. Quando eu desci, ele falava: tu é maluco. A gente tinha liberdade, né? Mas olha o que é legal. Hoje ele fica ali assim: vai lá, vai tu. Porque a gente desafia um outro assim. Eu lá na cama deitado, todo mundo dizendo que eu ia morrer, ele já chegou: para de frouxura, levanta, vamos embora. Eu falei: Rita, só pode ser um demônio. Amigo é assim, amigo vai dando bico na canela do outro, até o outro levantar e falar: aleluia, glória a Deus. Ou tu acha que o amigo é aquele que, só um minutinho, irmãos, de maneira bem fúnebre, está entrando aqui o caixão, acabei de comprar. Ei, já riram muito de mim. Até hoje tem gente que ri de mim. Mas tem um detalhe que eu vou falar para você: não é vingança, é para abrir tua mente, é para virar o teu mindset, é para você virar essa chave. Todas as pessoas que estão rindo de você são as que vão glorificar e vão ter que dizer que o teu milagre é grande. Lucas, eu vi aquela foto sua, parecia que você estava dentro de uma espaçonave. É porque você não é do tempo do Spectroman. Tempo do Dr. Gore, Luiz? A nave que o Dr. Gore ficava, aquilo tudo. Como a Mônica faz falta, e dizer que era do tempo da Mônica. Lucas, hoje as pessoas só vão ver você dentro daquele estúdio, com aquela LED acesa, mas não vão lembrar do tempo que você ficou do lado do salão de venda, que você tinha que ficar numa introspecção, falei: não, só não faz budismo, porque senão tu não vai aguentar. Onde você quer chegar, pastor? Irmão, vão rir de você, vão debochar de você, vão dizer que você não vai conseguir, mas eu tenho uma palavra para você: diga: eu quero. O coração do homem faz planos, mas a última resposta, a palavra final, é a que sai dos lábios do Senhor. Uau! Diga comigo, diga glória a Deus. Você sabe como é que eu amo, irmão? Eu fico alucinado com Jesus. Jesus chega nesse casamento aqui como convidado. Então, convidou Jesus, Jesus chegou, sim ou não? No meio do casamento, ele se revela como filho de Deus. Olha isso, César. E por último, ele fecha o processo dele no casamento como anfitrião. Quem é um anfitrião? Quem banca tudo. Onde você quer chegar? Irmão, deixa Jesus operar com essas três faces na tua vida. Convida ele, deixa ele se manifestar como filho de Deus e deixa ele ser anfitrião. Anfitrião é quem banca. Não, pastor, mas eu não posso casar, não tenho nada. Presta atenção, rapaz, quando eu casei não tinha fogão nem geladeira. Joga esse saco preto aí, André, para mim. É para glorificar o nome do teu Deus, tá? Joga daí, pastor. Quando eu casei, eu não tinha fogão nem geladeira. Quando tem um culto que tem que apresentar a chave da casa, eu tenho que trazer no saco, porque são várias chaves. Pega aí, tu não tem geladeira, tu não tem fogão, mas no próximo culto vão ser várias chaves. Não, pastor, estou pagando aluguel. Tá, recebe aí, está pagando aluguel, mas no próximo culto tu vai ter a chave. Tem gente que está tão travado, tem gente que está tão bloqueado, que o favor de Deus está liberado, passa por ela e ela não pega. Eu fui, irmão de Manaus, eu fui lá no Mongumbal. Ele sabe onde é? Ele conhece Tefé, né? Manaus e Tefé.
Já foi em Tefé? É manaueira? Como é manauense? Manauara. Nego velho, eu fui para... É fazendeiro lá? Tá bom. Nós somos Gubal. Eu fui para Manaus, peguei um barco rapidinho, 12 horas até Tefé. De Tefé eu peguei uma rabeta com o velho mais casca grossa do planeta, porque ele pilotava, ele era a bússola do que quem pilotava o barco à noite, dentro do igarapé, que o rio subiu 26 metros, e ele dizendo por onde ia andar dentro da mata. Ele conhecia a mata da copa das árvores. Que isso? Mas foi lá, depois de dias e horas, em que eu cheguei no Mungumbal, que o mesmo Jesus que está dizendo para tu que vai mudar a tua história, estava operando lá, e operou, e curou, e restaurou, e me serviu peixe na brasa. Pergunta para o teu irmão com classe, por que tu duvida dele? Não, pastor, eu não duvido não. Aí faz essa boca de nojo ainda para mim, né? Eu não duvido não, pastor. Duvida não? Então vamos ver se tu duvida ou não. Diga glória a Deus. Irmão, sabe o que eu amo em Jesus? O pessoal chegou para a mãe de Jesus, falou: ó, o vinho acabou. Jesus vira para a mãe dele e fala: mulher, não chegaste o meu tempo. Como quem diz: por que tu está aqui? Palavra de Jesus: como é que estão as talhas? Vazia, enche de água. De repente você entrou por aquelas portas hoje vazio. Jesus está dizendo para você: estou te enchendo de água. De repente você entrou por aquelas portas ali sem esperança, vazio. De repente você até falou antes de vir para cá: eita Deus que mostra, eu não vou para o culto hoje, não tem nem dinheiro da passagem. Vazio. Mas se você está aqui, é porque você ouviu Jesus. Se você está aqui, é porque estão enchendo de água. Se você está aqui, é porque vai ser transformado em vinho. O milagre vai acontecer. Diga aleluia. Ai meu Deus. Dá um glória a Deus aí. Pastor, vai ter festa? Tem certeza? Eu falo: tem. Sabe por que vai ter? Vai ter festa porque o milagre começa na casa. Ó, irmão, nós temos aquele mural ali, ó. Bonito, não é bonito? Mas nós queremos ele até o talo de foto. Embaixo, em cima, e foto pro lado lá. Se tiver que botar lá no banheiro, a gente bota. Sabe por quê? Porque o nosso alvo é as casas, é as famílias. São aqueles que todo mundo diz que não vai. É aquele que todo mundo diz: pastor, esse aqui não muda não, pastor. Ele é pior que o senhor. Eu, quando falo isso para mim, eu falo: não tinha pior que eu. Não tinha. Ele pode ser menos que eu. Pior que eu ele não era não. Irmão Milton está ali, meu camarada. Um dia eu estou na célula com o Milton. Acabou a célula, ficou eu, ele e Duzinho na calçada. E saímos da célula já encharcado da presença. E quando chegou, sempre que eu estou com o Milton, há um mover do Espírito Santo muito grande. Ou eu peço para dar um beijo nele, ou eu dou um abraço nele. E eu só sei que quando eu olhei para o Milton e para o Edu, já estavam os três começando a chorar. E aí ele falou para mim assim: eu vou te mostrar um negócio. Eu estou dizendo que Jesus está na casa. Aí ele foi num lugar, puxou uma Bíblia. Essa Bíblia foi dada para ele por um sobrinho dele que é crente há mais de quantos anos, Milton? Mais de 20?
Mais de 20, né? Ele estava no mistério ali. Volta para mim. O sobrinho dele, que é crente, que ora por ele, há mais de 20 anos, deu a Bíblia para ele com uma dedicatória. Aí ele veio me mostrar a Bíblia que o sobrinho dele deu para ele. Aonde você quer chegar, pastor? Irmão, não importa se tem alguém na tua casa que todo mundo diz que não vai converter. Não importa se tem alguém na tua casa que todo mundo diz que não muda. Se a oração foi feita, se a dedicatória foi feita, se a palavra tá cheio de palavra, vai se transformar no vinho novo. O Milton está aqui hoje, chegou ali, dei um beijo na testa dele e falei que ele vai para o encontro. Pare de duvidar do poder de Jesus. Pare de questionar o poder de Jesus. Porque aonde Jesus vai, quase ninguém vai. Todas as vezes que Jesus opera milagre, é porque ninguém poderia fazer. Diga glória a Deus. João capítulo 2, versículo 11. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Eu não sei se você sabia, Jesus fez 35 milagres poderosos. 35. Mas o primeiro foi numa casa, num casamento e numa festa. Pare para pensar nisso. Puxa comigo aqui. Jesus não ressuscitou a Lázaro, que estava morto, há quantos dias? Quanto? Mas por que esse milagre de Lázaro não foi na frente da multiplicação da água em vinho? Por quê? Se foi um milagre aos olhos humanos, o de Lázaro, muito mais estrondante, muito mais poderoso. 35 milagres operados por Jesus. 7 deles são relatados pelo evangelista João. O primeiro, eu falei para você. O último, é o que eu estou dizendo para você, de Lázaro. Mas por que Jesus primeiro multiplicou ou transformou a água em vinho? Porque esse foi primeiro. Talvez você não tenha percebido num pequeno detalhe. Quando foi anunciado que o vinho acabou, foi em secreto. Quando Lázaro ressuscitou, foi para todo mundo ver. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Vai ter coisas que Jesus vai operar na tua vida que vai ser em secreto. Vai ter coisas que Jesus vai operar na tua vida que vai ser para todo mundo ver. Onde você quer chegar, pastor? Preste muita atenção para quem tu conta teus milagres. Preste muita atenção para quem tu fala das tuas vitórias. Porque quando todo mundo tiver que saber, Deus vai fazer ver. Mas quando for em secreto, é você e Deus. Eu tenho milagres que Jesus operou na minha vida que eu não tenho nem como eu te contar aqui, porque tu vai cair aí. Do tamanho do livramento que eu recebi, porque o fuzil vinha na minha testa. Mas eu tenho um milagre que eu faço questão de contar para você, porque é esse que você tem que saber, que vai edificar a sua fé, que vai transformar a sua fé. Aonde você quer chegar, pastor? Abra sua boca quando for edificar a vida. Dê o testemunho quando for edificar a vida. Diga para a pessoa do seu lado, você, não, fala de verdade, você vai viver milagres extraordinários. Ai, meu Deus.
Agora me ajuda aqui a raciocinar. Por que que o primeiro foi numa casa? Tá feliz, Igor? Igor é precioso, né? É assim mesmo, jovem é pressão total. Olha para mim, por que que o primeiro foi numa casa? Casa fala de casamento. Casamento fala de família. Para Deus é algo que não se negocia. Vamos fazer um teste aqui? As maiores desgraças que você vê acontecer por aí, muitas delas são nas Os grandes processos que você já viu, pai contra filho, filho contra pai, são na Outro dia eu tive uma reunião com um empresário, ele queria que eu arrumasse alguém para investir no negócio dele. Sabe por que ele está vendendo a empresa? Porque o filho dele não se dá bem com ele, só quer saber de cavalo, só quer saber de aras, e ele trabalha dia e noite para o filho andar comprar cavalo caro. O problema dele é na família. Sabe aonde Satanás, muitas das vezes, ele vai sorrateiramente e vai trabalhando sem muita gente perceber? Na Mas eu tenho uma palavra para você. Assim como o milagre ocorreu numa família aqui, que ia ser envergonhada, assim vai ser na minha e na tua família. Nós não seremos envergonhados. E o milagre de Deus vai acontecer. Diga glória a Deus. Eu não sei se algum dia você parou para pensar. Como é que começou a obra de Deus? Vamos para a Bíblia? Gênesis capítulo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja, e houve. Aí Deus fez a sequência toda, criou tudo, aí de repente Deus vai, cria Adão. A Bíblia diz que Deus sopra em Adão, depois do boneco pronto, aquilo que Deus soprou chama-se Zoe. Zoe é vida como Deus tem. Aí Deus olha, Adão dando nome para os bichos, tudo certinho. A vaca recebeu o nome de vaca, o cabrito recebeu o nome de cabrito. Aí Deus fala assim, mas esse moço está sozinho aqui, ó, angustiando sozinho. Tem um pastor amigo meu que diz que Deus olhou para Adão e falou assim, não, está com muita paz, vou arrumar um problema para ele. Criou a mulher. Tá muito... Calma, tá gravando. É brincadeira, gente, tá brincadeira. Deus falou, tá muito mansinho, dorme toda noite, bate na cama e dorme. Eu vou arrumar uma bênção. Botou ele para dormir, tirou da costela. Irmão, imagina quando Adão olhou que viu Eva, falou, cheira bacanta laraba súbia. Que isso? Então, primeiro projeto de Deus, repita comigo, família. Eu não também tinha parado para analisar isso. O último versículo, né, no último livro da Bíblia, Malaquias, capítulo 4, versículo 6, Deus também vai falar de família. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com pais e filhos, filhos a pais, fala de converter um ao outro é honra um ao outro, é ajuda um ao outro, é discernimento espiritual um ao outro. E tem gente que ainda fala para mim, não pastor, eu sou cheio do Espírito Santo. Eu falo, mas tu obedece teu pai? Não. Eu falo, como é que tu está assim? Está aqui, ó. Último livro do Antigo Testamento, Malaquias 4, versículo 6. Falando de família. Diga, família é muito bom para Deus. Jesus, depois do último livro, vem, se manifesta como Salvador, aplica o sacrifício vicário para resgatar as Ele subiu, a Bíblia diz, e eu creio que ele vai voltar, mas lá em Apocalipse,
o livro sela e é fechado, porque Jesus vem buscar a noiva, que é a Então fala para o teu irmão, o casamento para Deus é muito top, é muito sério. É por isso que quando fala que vai separar, eu falo, não, peraí, vamos saber o que está acontecendo, vamos orar. Porque, irmão, está escrito aqui, ó, Josué capítulo 24, versículo 15, bota aí, Du. Josué capítulo 24, vamos ver se é. Não. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Está ali. E eu e a minha casa. Você sabe o que quer dizer eu e a minha casa ali? Família. O que a tua família vai fazer? Serviremos a quem? Sabe por que nós vamos fazer aqui 3 domingos de oração pela família? Porque depois vai entrar a casa de paz nas famílias. Nós vamos levar as famílias para o encontro com Deus. Diga glória a Deus. Nós vamos fazer um processo que você nunca imaginou. Eu queria que você recebesse aí. Não vai ter divórcio. Diga aleluia. Diga não vai ter falência. Diga não vai ter morte. Diga um milagre vai acontecer. Eu ouvi outro dia aí que de 10 casais que casam, 8 separa. É 8, Rebeca? Que isso, velho? Eu falo pra Rita, amor, nós vamos ficar velho. Eu olho pra minha sogra e falo, eita, quando ela era viva. E eu falo, que desafio glorioso, Robério. Mas nós vamos até o fim, irmão, nós vamos até o fim. Nós somos aquele crente que não retrocede. É eu e a minha casa, é você e a sua casa. O milagre vai ser na tua casa, o poder de Deus vai ser na tua casa. Eita. Está preparado, irmão? Se coloca de pé. Eu quero declarar, irmãos, a sua casa vai ser um palco da manifestação de Deus.